Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? O meu nome é Leandro, tá? Eu sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da Universidade de São Francisco, aqui do campus de Itatiba, e eu acabei de criar um conteúdo falando um pouco sobre os fundamentos da rede CAN. E qual é a intenção desse conteúdo que eu acabei de criar? É um conteúdo educativo, tá? Mas ele não tem a intenção de se aprofundar a níveis tão profundos assim, porque é um tema que tem muito conteúdo e o nosso tempo é limitado. Quem sabe depois, numa próxima, eu posso me aprofundar um pouco em cada tema. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre rede CAN, né? Bom, a rede CAN, particularmente, é uma rede que eu acho muito interessante, né? A rede CAN ela é mais utilizada no ramo automotivo, né? Eu, como trabalhei numa empresa automotiva, eu tive bastante contato com a rede CAN, né? Então você pode ver aqui nessa imagem, ó, tem uma representação do que seria um veículo sem rede CAN e o que é um veículo com a rede CAN. Um veículo, ele possui vários periféricos, né? Então a gente tem uma central de controle, né? E essa central de controle, ela comanda, por exemplo, vidros, ela comanda limpador de para-brisa, módulo de farol, ABS, airbag, né? Vamos supor que todos esses periféricos precisassem ser ligados, cada um por um conjunto de fios, né? Para fazer a troca de informações e ativação e tudo mais. O carro ele ficaria um emaranhado de fios, né? Seria uma central saindo fio para todo lado para ativar cada periférico. Então o nosso amigo aqui, bem conhecido, Robert Bosch, né? Eles desenvolveram, né, um sistema, né, uma rede de controle mesmo, se vocês verem o nome, né, Controller Area Network, né, que é uma rede, né, que é a rede CAN, a famosa rede CAN. Então, o que é essa rede CAN? O pessoal ele descobriu, né, eles criaram um método que você não precisaria ter tantos fios para ligar cada periférico. Então, eles criaram um método que com apenas um barramento, ou seja, um par de fios, você conecta, deriva vários módulos dentro do veículo, né? Então nesse barramento é ligado o módulo que ativa o farol, o módulo que ativa o airbag, o módulo que ativa o quadro de instrumentos, por exemplo. Então é um barramento onde são acoplados esses módulos. Mas aí que é interessante, teve essa simplificação do barramento em si, né? O barramento CAN, a quantidade de fios foi diminuída, mas em compensação, cada periférico precisa ter um módulozinho de controle, porque as informações vão passar pelo barramento e vão chegar até esse módulo, e esse módulo ele vai tomar uma ação de acordo com a instrução que foi passada pelo barramento. Vamos seguir adiante. Então, ó, como eu expliquei anteriormente, se vocês perceberem, aqui tem uma representação bem interessante, tá? As imagens que eu estou utilizando aqui foram de pesquisas que eu realizei na internet mesmo. Esse vídeo ele não tem a intenção de ser monetizado, né? É um vídeo estritamente educativo. Então eu estou utilizando aqui essas imagens aqui para informar, e agradeço, né, as pessoas que fizeram esse trabalho, né? Então vamos lá, ó. Aqui temos um barramento, né, que representa os dois cabos, né? Você pode ver aqui, ó, o primeiro cabo, o segundo cabo, que o barramento é composto por dois cabos, e os periféricos, cada quadradinho desse é um módulo. Então, ó, temos o módulo do ABS, um módulo que controla o airbag, um módulo que controla o ar-condicionado, o módulo que controla a ECU e assim por diante. Então, olha que interessante, né? É um barramento único de fios e os módulos são acoplados. Aqui tem uma representação interessante do veículo, né? Ó, o barramento ele passa por todo o carro e os módulos são derivados, né? E um conceito bem interessante da rede CAN é o conceito de multimestre, né? Porque assim, tem algumas tecnologias de rede que são definidos fisicamente os dispositivos que são mestre e os que são escravo. Na rede CAN já não tem isso, tá? Na rede CAN, todos os módulos que são conectados à rede, eles adotam função de mestre ou escravo
né, de acordo com o momento, a conveniência ali do momento, né? E outro ponto importante é esse conceito de multicast. O que seria esse multicast, né? Um multicast que é o seguinte, né? O multicast é quando todos os dados, todos os módulos, eles comunicam os dados no mesmo barramento. Então, ao mesmo tempo que um módulo que transmitiu, o outro ele está lendo o que está acontecendo nesse barramento e vice-versa, né? Então, todos os módulos da rede ali têm recebem esses dados, né, de cada módulo, né? Vamos lá. Aqui é uma organização física, né, um pouco mais detalhado, né? Ó, se você prestar atenção aqui no desenho, temos o barramento CAN e cada quadrado desse aqui, ó, que está sendo chamado de CAN node, é um módulo. É a mesma coisa desse desenho aqui, ó, né, que eu passei, mas aqui está representando de uma maneira um pouco mais técnica, né, através de um diagrama, né? Então, ó, podemos perceber que no barramento CAN nós temos resistores de terminação, né, no barramento. E aí você me pergunta, mas qual é a função de um resistor de terminação? Essa é uma pergunta que é um pouco mais profunda para ser explicada assim, né? Para conhecer um pouco a função de resistores de terminação em barramentos de comunicação, a gente tem que conhecer um pouco sobre teoria de linhas de transmissão, tá? Mas, resumidamente, vamos tentar aqui dar uma resumida. Quando a gente trabalha com barramentos, com linhas de transmissão, a gente tem que levar em consideração que um condutor ele não tem uma propriedade exclusivamente resistiva, mas ele também tem propriedades indutivas e capacitivas. E essas propriedades, quando interagem com um sinal de alta frequência, né, começa a causar reatâncias nessa linha, reatâncias capacitivas, reatâncias indutivas, e os resistores são um modo de a gente equilibrar isso, de não permitir que essas reatâncias interfiram na transmissão do sinal, cause reflexão. Então a gente balanceia, né, vamos assim dizer de uma maneira um pouco mais informal, a rede utilizando resistores de terminação. Eu vi uma exemplificação interessante que é assim: vamos supor um quarto. A gente tem um quarto e esse quarto ele está vazio e tem um problema de eco. A gente fala e a nossa voz ecoa pelo quarto e tem um retorno e a gente escuta a nossa própria voz. Se a gente chamar um engenheiro acústico, ele provavelmente consegue, né, preparar esse quarto com alguns dispositivos, né, estofamento, espuma, para diminuir essa questão desse ruído, desse retorno que a gente ouve da nossa própria voz. A linha de transmissão, né, vamos pôr entre aspas, seria praticamente a mesma coisa, né? A rede está transmitindo ali em alta velocidade, está tendo dados naquele barramento em alta velocidade, então temos lá reatância indutiva, capacitiva, isso pode gerar um retorno. Então o engenheiro ele projeta resistores de terminação para atenuar isso, né, para deixar o sinal mais robusto, mais próprio, né, para a comunicação em si. Vamos lá. Mais uma vez, ó, aqui é um módulo, é uma visão um pouco ampliada dentro de um módulo, então a gente vai ver que no módulo CAN, que como eu disse, né, cada dispositivo dentro do veículo, né, cada periférico tem o seu módulo controlador. E esse módulo controlador, ele vai ter lá dentro um CAN transceiver, um chipzinho CAN transceiver, que serve para quê? Ele vai pegar os dados que estão na rede, né? Esses dados eles são transmitidos de uma maneira um pouco diferente da lógica digital que a gente está habituado, que é de 0 a 5 volts. Né? Eu vou explicar mais adiante como que a rede CAN ela se comunica, né? como que é transmitido os dados. Então, o transceiver ele pega esses dados, né, esses pulsos elétricos, e ele condiciona o sinal de maneira que o microcontrolador consiga entender, que o microcontrolador do módulo, que vai ativar, por exemplo, o EBS, vai ativar o airbag, ele converte esse sinal, ele condiciona esse sinal de uma maneira que o microcontrolador entenda. E o microcontrolador geralmente entende sinais digitais, né, de 0 e 1, né, 0 volts, 5 volts, ou 0 volts, 3,3 volts. Né? E o transceiver CAN ele faz isso.
e vice-versa. Ele também pega o sinal que o microcontrolador desse módulo está mandando para a rede e ele condiciona do padrão de transmissão, né, dos pulsos de transmissão da rede CAN. Mais adiante eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, tá? Vamos lá. Legal, ó, aqui estamos chegando nas propriedades elétricas da transmissão, esse ponto que eu queria chegar, né? Vamos lá, ó. Aqui a gente tem a representação de um barramento CAN. Muito interessante também a informação que os fios do barramento CAN dentro do carro, se você conseguir ter a oportunidade de visualizar esse barramento, eles são 2 fios e são trançadinhos, tá? Não é porque ele embramou lá ou foi um trabalho mal feito, pelo contrário, esse trançado ele tem uma função, né? E a função é geralmente para atenuar alguns efeitos, né? Alguns efeitos principalmente de compatibilidade eletromagnética. Dentro do carro você sabe que é um ambiente ruidoso, porque a gente tem a bobina de ignição, né? A bobina de ignição do veículo, ela gera, no momento que o carro está funcionando, ela gera pulsos de altíssima tensão. Então, a rede do carro, o sistema de alimentação do carro não é um dos mais puros, temos ruídos, né? O alternador, quando ele liga, ele também tem uma parcela de ruído. Então, trançando os cabos do barramento CAN, você tem essa possibilidade de atenuar, né? De se livrar, de certa maneira, desses ruídos. Né? Como eu disse, o fundamento teórico por trás disso é um pouco mais complexo, mas a intenção aqui não é a gente abordar a teoria aprofundada, mas sim passar uma visão panorâmica, né, de como funciona uma rede CAN. Tem cursos aqui no YouTube mesmo, alguns cursos, inclusive, eu me consultei para gerar esse conteúdo, que são completos, sabe? São 30 aulas, é um conteúdo bem extenso que explica muito detalhadamente sobre a rede CAN. Aconselho depois vocês até pesquisarem sobre isso, caso vocês queiram se aprofundar. Mas vamos lá, temos os 2 fios aqui do barramento CAN, né? Então aqui um dos fios do barramento é chamado de CAN high e o outro é de CAN low, né? Então o CAN high e o CAN low são os barramentos e os dados são transmitidos por esse barramento. E essa figura aqui a gente consegue ver como que é feito, né, como que é a característica do pulso elétrico que estão nesses barramentos. Então você pode ver que no CAN high é um sinal que varia entre 2,5 a 3,5 volts, enquanto no CAN low é um sinal que varia de 2,5 a 1,5 volt. E aí você fala, pô, mas não estou vendo lógica disso daí, como que é um dado transmitido, não estou vendo o 0 a 5 volts. Realmente, o barramento CAN, ele trabalha de modo a ler a tensão diferencial entre os barramentos. E isso é muito importante, porque através dessa técnica, né, de leitura dos pulsos, você consegue, por exemplo, não ler ruídos ou não ler distúrbios na linha, porque tanto o que acontece no barramento high e no low acontece ao mesmo tempo. Então, a diferença, a tensão diferencial, ela sempre vai continuar mesmo, apesar dos ruídos. Ele vai ser replicado tanto no barramento high quanto no low. Então essa informação praticamente é desprezada, e o interessante e o interesse, né, o interessante para o módulo em si é apenas a tensão diferencial. Então, ó, aqui está mostrando um bit que a gente não chama de bit high ou bit low, né, bit 1 ou bit 0. Na CAN a gente chama de bit dominante e bit recessivo. E tem uma explicação interessante para se chamar dessa maneira, bit dominante e bit recessivo, né? E essa nomenclatura, ela tem um objetivo, como eu disse, e eu vou explicar mais adiante, tá? Porque tem muito a ver sobre as prioridades, qual módulo tem prioridade na rede CAN, tá bom? Então vamos lá, ó. Estamos vendo aqui, né? Você pode ver, ó, um sinal, um bit sendo transmitido. Então, ó, no CAN high e no CAN low, a tensão diferencial do bit recessivo, né, a tensão entre os dois cabos é praticamente nula. Ó. Não temos uma tensão aqui. Claro, se pegarmos cada barramento e fizermos a medição em relação ao GND, temos um nível de tensão lá. Mas, como eu disse, a rede CAN não vê o nível de tensão em relação ao GND. Ele vê o nível de tensão diferencial entre os dois barramentos. E já no bit dominante, a gente tem uma diferença de tensão aqui, ó, de aproximadamente 2 volts. Então, quando existe essa diferença,
ele é um bit que é dominante. A Redcam interpreta isso como uma informação, né? Vamos lá, ó. Aqui eu estou retratando um pouco mais sobre o condicionamento do sinal, como eu disse. Porque no barramento nós temos esse tipo aqui de sinal. É um sinal que não é referenciado pelo GND. É um sinal que tem uma tensão diferencial como instrução de bit dominante ou bit recessivo. Então esse sinal do barramento, vamos supor aqui ó, que esse quadrado azul ele é algum módulo. Vamos escolher um módulo. Vamos escolher o módulo, por exemplo, do airbag. Módulo do airbag, ótimo. Então o módulo do airbag ele vai receber esse sinal, né? Esse sinal do barramento. Dentro do módulo a gente tem um CI lá. Eu coloquei aqui um exemplo de CI que se utiliza muito como transceiver, que é o TJA 1043. Você pode pesquisar o datasheet dele e é muito legal ler o datasheet desse tipo de componente, porque ela tem muita informação que ajuda a expandir e entender realmente o funcionamento da Redcam. É muito interessante, eu aconselho a TJA 1043. Então esse transceiver, ele recebe esse sinal, né? Esse sinal que não é referenciado pelo GND, e ele condiciona esse sinal de modo que o microcontrolador dentro do módulo consiga entender. O microcontrolador, ele não vai entender esse sinal aqui ó, que a gente mandar para ele, porque isso daqui não faz parte, né, da arquitetura que foi projetado o microcontrolador. O microcontrolador entende 0,5 volts, 0,3 V3, né? E aqui a gente está mandando um sinal aí, ó, que significa que é 2 volts, mas sem referência do GND. Então o transceiver ele pega esse sinal e ele condiciona, transformando nesse tipo de sinal aqui, ó, que é o que o microcontrolador consegue entender. E vice-versa, tá? Vamos supor que o airbag ele vai comunicar na rede que o módulo do airbag está com uma falha. E é importante, né? O usuário precisa saber que o módulo está com uma falha, vai ser sinalizado, por exemplo, no quadro de instrumentos. Então, o microcontrolador do módulo do airbag, ele vai mandar um sinal entre 0 a 5 volts para o transceiver. O transceiver vai condicionar esse sinal para um sinal mais próprio da transmissão CAN e vai jogar na rede esse sinal já condicionado para o barramento, tá? Então essa é a função do transceiver. Isso é como se fosse uma arquitetura de cada módulo, né? E aqui eu dei o exemplo como o airbag, tá? Mas poderia ser o quadro de instrumentos, poderia ser o módulo do farol, sabe? O módulo do farol em si. Hoje em dia, os carros mais modernos, eles não são ligados, por exemplo, no computador de bordo, um relé que liga o farol. Não, ele a informação para ligar o farol ele é transmitido pelo barramento CAN. E o farol ele tem um módulo que fica mais perto, fica lá mais quase, fica dentro do farol em alguns modelos. Então ele pega essa informação que é para ligar através do barramento CAN e o módulo fala: olha, microcontrolador, recebi uma informação para ligar. Agora ativa esse relé ou esse transistor aí para você ligar o farol. Então é assim que funciona hoje a arquitetura dos veículos mais modernos, tá? Vamos lá. Bom, desculpa se o conteúdo está muito extenso, tá? E eu fico um pouco empolgado em falar sobre isso porque é um assunto que eu acho interessante, né? E assim, eu estou tentando aqui passar uma base assim geral para vocês, tá bom? Vamos lá então. Transmissão da mensagem, né? Transmissão da mensagem, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque começa a ser um pouco começa a ser um conteúdo mais aprofundado e é bem mais demorado eu explicar cada campo, tá? Então eu vou explicar uma visão geral, mas a mensagem, né, de um módulo, por exemplo, esse exemplo que eu dei do módulo do farol, que é para o módulo do farol acender, ele tem um frame de mensagem. Esse frame de mensagem é composto por vários bits, né? E lá estão as informações do que é para fazer, né? Então temos também dentro desse frame algumas informações importantes, informações relacionadas à segurança, identificando qual que é o comando para ser feito, identificando os dados, sabe, verificações e etc. Mas o que é mais importante, eu queria falar aqui especificamente do começo da transmissão da mensagem, que é os bits que são identificadores, sabe? É o campo aqui de identificação. Esse campo é muito importante. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, temos vários módulos comunicando no carro. Como eu disse anteriormente, o conceito de multicast, todos estão vendo os dados que estão acontecendo em tempo real. Então tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Tá, mas a
desculpa, a rede CAN, como que ela define qual módulo vai ser atendido primeiro se houver duas mensagens ao mesmo tempo, né? Porque assim, a rede CAN, ela transmite até velocidades de 500 kbytes por segundo e cada frame de mensagem são 60 bits. Então assim, tem espaço para acontecer tudo ao mesmo tempo e tem velocidade suficiente para isso. Mas e se acontecer de dois módulos ao mesmo tempo entrar na rede? Quem que vai ser o primeiro, né? E o primeiro vai ser o que tem maior prioridade. E quem define a maior prioridade? Aí são normas, tá? Trazendo para o ramo de veículo, né? Para o ramo das montadoras, as montadoras elas definem as prioridades de cada módulo. E assim, os módulos de segurança são que têm altíssima prioridade, né? Porque vamos supor assim, ó, que o airbag ele precisa ser ativado porque houve uma colisão ou tem algum problema no airbag, né? O airbag não está funcionando corretamente e está na iminência de disparar ou ter alguma falha. E ao mesmo tempo que acontece isso, o farol, a temperatura do motor quer informar que, sei lá, está um pouco alta a temperatura do motor, tá? Quer sinalizar que, ó, atenção com a temperatura do motor, sabe? São dois itens que são importantes, mas um é segurança, é sobrevivência, e o outro é um alerta, né, que algo tem errado com o motor. E se os dois ao mesmo tempo resolvem comunicar, vai ter conflito das mensagens? Vai se perder as duas mensagens? O que vai acontecer? Como eu disse anteriormente, a prioridade é de módulos de segurança. E agora eu vou falar para vocês como que é feito essa prioridade. E é muito interessante essa parte de como é feita essa prioridade, porque ela tem mais uma questão a nível físico mesmo, a nível de hardware, né? Lógico, tem toda a sua parte por software por trás, mas o hardware é muito presente nessa escolha de prioridade. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Outra imagem, né, que eu peguei de algum outro conteúdo na internet, como eu disse anteriormente, não tenho intenção nenhuma de monetização, é apenas mesmo uma informação. Agradeço às pessoas, né, que trabalham, né? A internet é isso, é um ajudando o outro, e vamos lá. Então, ó, aqui temos exemplo, temos o nó 15 e temos o nó 16. Esses bits aqui, eles são referentes àquele campo que eu falei para você, de identificação, que é o campo que vai falar a prioridade de qual módulo deve ser atendido, né, em caso de um conflito. Então vamos supor que o nó 15 ele é o módulo do ABS, um item de segurança, e o nó 16 é um item da temperatura do motor, né? Então, como que é definido a prioridade? Lembra que eu falei, o conceito multicast, todos os módulos estão ouvindo o que está acontecendo na rede, eles estão lá monitorando o que está acontecendo. Então, quando eles vão começar a transmissão, o módulo ele manda as informações de prioridade, esse barramento de prioridade. Então, vamos supor, o módulo do ABS mandou lá, ó. E quanto mais zeros tem nesse campo de prioridade, maior a prioridade, mais urgente ele deve ser atendido, né? Por que zero? Porque zero é o bit dominante, tá? Eu sei que é um pouco confuso, né? Porque a gente vê a transição diferencial do dominante de 2 volts e do recessivo zero, e aí automaticamente a gente pensa que o dominante seria o bit 1, mas não. Depois na conversão pelo transceiver, o dominante ele acaba sendo o bit 0, tá? Então, vamos lá. Então, os bits zero são prioridades, né? Quanto mais zero tem no campo de identificação, maior a prioridade. Então, a gente pode perceber que o módulo aqui do nó 15, que seria o módulo ABS, ele tem mais zeros, né, do que o módulo de temperatura do motor. Então, os dois, ao mesmo tempo, são jogados na rede. Então, ele mandou aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e o módulo da temperatura mandou 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Como eles estão escutando ao mesmo tempo o que está acontecendo na rede, o módulo, o bit dominante, ele se sobrepõe ao bit recessivo. E é aí que vem o nome, dominante e recessivo, tá? Se você colocar esses dois bits, esses dois sinais nessa rede, o bit dominante ele vai se sobrepor ao que está recessivo lá, ao que está sem diferencial, sem tensão diferencial. Ele vai se sobrepor a ele. Nesse momento que ele se sobrepôs,
módulo que mandou a identificação para começar, que tem uma prioridade menor, ele vai ver e fala assim, caramba, mas eu mandei um bit 1, mas aqui que eu tô lendo 0. Ah, então significa que tem alguém com mais prioridade, significa que alguém me sobreescreveu. Paro de transmitir, deixa o que tem mais prioridade transmitir. Será que deu para entender um pouco o conceito? Você deu para entender como que o hardware ele também participa, né, dessa escolha de prioridade? Né? Não da escolha da prioridade, mas nessa questão de se sobreescrever, né? Então é muito interessante. O EBS mandou lá seus... aqui temos, sei lá, 8 zeros. Ele mandou seus 8 zeros. O módulo da temperatura mandou 7 zeros e o último bit lá, ele mandou 1. Aí o bit do módulo EBS sobrescreveu. E aí o módulo da temperatura falou, nossa, fui sobrescrito. Alguém mandou um bit dominante. Não vou transmitir mais. E aí dá prioridade para o que realmente é importante, né? Que são os itens de segurança. Então é basicamente assim que funciona essa rede probabilística, tá? Passei aqui um conteúdo, né? Foi um conteúdo geral sobre rede CAN. Foi um conteúdo que eu procurei abordar mais os fundamentos, né? Blocos, um pouco sobre como que é feito, né? As transmissões, como que é feito um pouco sobre o bit dominante, bit recessivo. Espero que essas informações aí auxiliem em alguma coisa a vocês, tá? Não sei se isso vai auxiliar ou não, mas é um conteúdo aí que fiz com muito carinho, sabe, com um certo esforço aí. Espero que eu possa ajudar alguém e quem sabe no futuro eu entre um pouco mais em detalhes, né, sobre a rede CAN. Talvez eu entre um pouco mais aprofundado sobre o tema, explore um pouco aí sobre os resistores de terminação, teoria sobre linhas de transmissão. Assunto complexo, hein? E tem que ter uma base aí. Eu mesmo preciso tentar e dar uma reestudada para conseguir desenvolver o tema. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí de vocês, tá? Espero que tenham gostado. Até mais. E é isso aí, pessoal. Até mais.